Beleza. Admitindo todo mundo agora. Olá, boa noite a todos. Vamos começar nossa sessão, nossa aula, nosso estudo. Eu sou o Ilan Gottlieb, em nome da Fonte Imagem, recebo vocês com prazer e alegria. Hoje para uma aula especial, uma aula sobre um assunto de otorrino super difícil e recorrente, que é a doença de Meniere. A gente tem aqui duas sumidades, além de amigos, dois radiologistas que realmente são especialistas e muito estudiosos desse assunto, que são a doutora Fernanda Miraldi e o doutor Marcos Decknop. A doutora Fernanda fez medicina e é mestre pela UFRJ, fez residência médica em radiologia pela UF e atua em cabeça, né, em radiologia de cabeça e pescoço no INCA, foi staff no INCA no passado e atua em cabeça e pescoço na Fonte Imagem. O Dr. Marcos Decknop é um médico radiologista do INCA e da Fonte Imagem e também atua na área de cabeça e pescoço. Então, com isso, eu queria passar a palavra à Fernanda e muito obrigado de novo a todos. E, Fernanda, fique à vontade para conduzir a partir daqui. Clique em reproduzir. Isso. Uhum. Sim. Boa noite a todos. Obrigada aí pela presença online de vocês. É sempre uma honra poder falar, ainda mais em nome da Fonte Imagem, né? Um local onde a gente conta com os recursos técnicos dos quais a gente precisa para respaldar a nossa vontade aí de crescer, tá? Então, obrigada aí pela hora, né? Espero atender as expectativas de vocês em conjunto com o Dr. Marcos. Bem, então, quando suspeitar da síndrome, ou melhor, da doença de Meniere e como a ressonância ela pode auxiliar? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer e é o grande objetivo dessa discussão. Quando que a gente indica essa ressonância e por que que a ressonância, mesmo que ainda não incluída nos critérios diagnósticos oficialmente, o que para mim é uma questão de tempo, né? Por que que ela respalda tanto assim o diagnóstico da gente? Por muito tempo, a doença de Meniere, como atualmente é encorajada a ser falada, e não mais síndrome de Meniere, né? Ela foi dada como meramente clínica e não havia nenhum respaldo de imagem, né? Apesar de se conhecer por histopatológico que já havia ali a hidropsia linfática como substrato, né? Então, para a gente começar a falar o que que é a doença de Meniere, é um diagnóstico clínico baseado em critérios pela Sociedade de Barani, né? De 2015. Para pensar em síndrome de Meniere, então, esse paciente, né, a doença definida de Meniere, ela vai se basear conforme a literatura respalda. Esse paciente tem que ter dois ou mais episódios de vertigem, né, que durem entre 20 minutos a 12 horas. Esse paciente tem que ter uma documentação de audiometria, de perda neurosensorial, né, em frequências baixas a médias, e é um sintoma que oscila, né, esse paciente, ao mesmo tempo que ele tem essa perda ela é acompanhada também de episódios de vertigem. É muito comum a queixa de flutuação de sintoma, né? O outro critério seria a questão da plenitude aural. E, por último, a gente exclui outras causas aí possíveis de causar, possíveis de determinar esse diagnóstico, tá? Então, tem também o componente de exclusão, né? Existem também os critérios prováveis, né? Que são dois ou mais episódios de vertigem, né? E aí está incluída também a tonteira, lembrando que a vertigem é um tipo de tonteira, né? Que dura entre 20 minutos a 24 horas. Novamente, é a flutuação desses sintomas, né? O paciente ele pode ter o zumbido, a perda auditiva, a sensação da plenitude aural num ouvido determinado, né? E que não são encaixados em outro diagnóstico vestibular. Tá? Então, é muito importante que esses critérios estejam bem definidos
para que a ressonância ela respalde e a gente vai entender por quê. Muitas vezes a doença de Meniere, ela confunde esses critérios, né? Apesar de bem consolidados, esse paciente ele tem outras doenças que são as doenças chamadas doenças menieriformes, né? Que mimetizam. E muitas vezes o clínico ele fica, né? Um pouco é difícil você cravar esse diagnóstico se você não se utilizar de uma imagem, né? Tanto que nessa literatura que é muito usada pelos clínicos, pelos otorrinos, a gente vê aí a gama de diagnóstico diferencial que a gente tem, né? Dentre elas aí, a gente vai ter o chivanoma vestibular, que é muito comum esse paciente chegar para a gente, né? E a gente, no meio do protocolo, já define que não é a doença de Meniere, porque ele tem sintomas, né? Que muitas vezes são prováveis, e a gente se depara aí com um tumor, né? Advindo do nervo vestíbulo coclear, né? Mas não só a questão do tumor, outras doenças, a Suzac, otossífilis, enfim, outras doenças inflamatórias, até autoimunes, podem confundir, tá? Com a doença de Meniere. E aí, como que a gente define essa doença em termos de substrato, né? A hidropsia endolinfática, ela é o substrato morfoestrutural que vai caracterizar a doença de Meniere, né? Isso já é comprovado histologicamente. E isso, a literatura cada vez mais veio trazendo subsídio, mostrando que pela ressonância, com a técnica adequada, a gente consegue documentar, né? Mas a hidropsia endolinfática não necessariamente é a doença de Meniere. É bem verdade que ela está presente na maioria dos pacientes com doença de Meniere, né? Porém, ter hidropsia endolinfática não significa que esse paciente tenha doença de Meniere. Lembrando aí dos critérios, né? Porque a hidropsia, ela pode ser o estágio final de muitas outras causas. Trauma, infecção viral, a doença autoimune, por exemplo, distúrbios eletrolíticos e até algumas canalicopatias. Então, não confundir, não sinonimizar necessariamente esses termos, tá? É bem verdade que a hidropsia é o que a gente vai se utilizar para caracterizar uma clínica que já existe. Então, como que acontece a aplicação da ressonância nesse contexto, né? Como eu falei, ainda não incluída nesses diagnósticos, ela auxilia demais no diagnóstico diferencial, como a gente viu naquela lista, e na identificação da hidropsia endolinfática. Ela não só identifica se está na cóclea, no vestíbulo, se é em ambos, mas ela também gradua, né? Ela vai quantificar, como a gente vai ver na apresentação de alguns casos clínicos que chegaram na nossa clínica, né? Então, aqui embaixo a gente vê alguns estudos recentes, né, que comprovam a correlação direta entre um sintoma e um achado de imagem, e é frequente no nosso dia a dia, quando a gente conversa com o paciente, a gente se deparar com um sintoma que é mais vestibular, a hidropsia acometer na imagem o vestíbulo. E o paciente que tem um predomínio de sintoma coclear, a gente vê a hidropsia na cóclea. Então, essa correlação no dia a dia também nos é muito frequente. Essa literatura, por exemplo, ela veio comparando, né, pacientes que tinham a doença definida de Meniere e outras doenças menieriformes, e como que a ressonância ajudou nisso, né? Saiu na Scientific Reports da Nature, então foi muito legal, porque nos pacientes com doença de Meniere definida, eles tinham a hidropsia endolinfática em diferentes graus, enquanto que pacientes com doenças menieriformes, ou seja, ou chivanoma, ou a migrânia vestibular, eles não tinham essa hidropsia de forma tão significativa. Entenda significativa como a hidropsia coclear ou vestibular em grau mais avançado, tá? Então, aí mais um respaldo da literatura ajudando nesse diagnóstico diferencial que muitas vezes clinicamente é angustiante, tá? Então, como é que é esse protocolo? Como é que a gente pede que vocês solicitem? Não basta pedir ressonância de mastoide, né? Tem que ser ressonância de mastoide com indicação para doença de Meniere. Isso pode vir escrito na indicação ou no próprio título, isso já muda tudo. Porque no ato da marcação, esse paciente já vai ser avisado que ele vai precisar ficar 4 horas aguardando após a administração do contraste. Ele vai fazer um protocolo normal de mastoide, como se não fosse focar em doença de Meniere, né? E a partir do momento que o contraste é injetado, a gente vai fazer a sequência normal, que a gente faria imediata após contraste,
mas a partir dali já vai estar contando 4 horas para ele retornar e fazer essa última fase crucial para a gente identificar as zonas críticas ali da hidropsia endolinfática, tá? Então a gente faz uma dose dobrada da dose de contraste, não é uma dose normal, né? É o contraste à base do gadolínio, e essa aquisição ela tem que ser pelo menos aí com 4 horas para dar tempo desse contraste ele circular na orelha interna, tá? Então, aqui só para a gente mostrar, essa daqui, falando mais tecnicamente, né, da minha direita, é uma sequência pesada em T2, fortemente pesada em T2, né? A gente tem um altíssimo contraste do hipossinal com o hipersinal do líquido, e a gente vai ver aqui o labirinto membranoso como um todo, ou seja, a gente vê a cócleas, espiras apical, média e basal, a gente vê aqui o vestíbulo brilhando. Tudo que brilha é líquido, inespecífico. Nessa sequência que é usada nas ressonâncias de rotina, a gente não tem como diferenciar o que que é endolinfa, o que que é perilinfa, é tudo um líquido só. Quando a gente aplica o nosso protocolo, a gente consegue diferenciar o que que é a perilinfa e o que que é endolinfa. A endolinfa, ela não capta contraste, enquanto que a perilinfa, sim, né? E a partir daí a gente vai ver alguns achados que caracterizam. Então, não basta, né, a gente se orientar apenas pela sequência básica. O T2, né, uma sequência que não vai ter sensibilidade ao contraste, né? E essa sequência que é feita tardiamente, ela sim vai permitir que a gente consiga discernir os diferentes compartimentos da orelha interna. Então, dentro desse protocolo específico, como eu falei para vocês, né, uma sequência específica de altíssima resolução, né, é chamada IR, né? A gente pode usar tanto FLAIR quanto IR. Ela vai permitir que em condições fisiológicas, a perilinfa já capta, né, contraste. Só que nos pacientes que têm sintomas, né, os pacientes mais sintomáticos, né, a gente verifica que na doença de Meniere, o Marquinhos vai falar isso mais adiante, existe uma avidez da captação de contraste. A perilinfa, ela é muito mais, ela capta muito mais contraste no lado doente, no lado sintomático, do que do lado normal. E essa avidez, essa captação de contraste, ela está diretamente relacionada à quebra da barreira hematolabiríntica, né? Então aqui a gente vê que era um paciente francamente sintomático, um paciente da literatura, à direita, em que a gente vê só de olhar, assim, alguns pacientes a gente tem que medir certinho para ver a densidade de sinal se está maior, mas aqui a gente vê que claramente essa perilinfa ela capta muito mais do que a esquerda, né? Então já é um dado fortíssimo, e a gente vê que existem falhas de hipossinal, falhas pretas, né? E o que que é isso? É a zona da endolinfa, né, que naturalmente não capta contraste, mas ela está mais cheia, ela está mais dilatada, né? Então aqui a gente vê claramente o achado da hidropsia coclear, né? Enquanto que aqui a gente não vê a hidropsia vestibular, a gente vê o sacro e o trículo normais. Doutor Marcos, você quer falar um pouquinho dessa meta-análise? Opa, boa noite a todos. Então, dando continuidade então à apresentação da Fernanda, essa meta-análise aqui eu separei, na verdade, é uma revisão sistemática, foi a última que eu encontrei de 2023 sobre o assunto e é interessante porque ela seleciona no final, foi uma revisão sistemática com 72 estudos das últimas décadas, sendo selecionados 66 estudos para uma análise quantitativa, né, que foi a meta-análise. Então, foram 72 para revisão, sistemática e 66 para meta-análise. E aí, eles, obviamente, foram, pela raridade, a maior parte dos estudos foram caso controle, né, já que a doença de Meniere é uma doença rara. E os controles foram as orelhas contralaterais, né, de cada paciente. Então, assim, ficou bem delimitado e os diagnósticos foram clínicos inequívocos, né? E nesse artigo eles descrevem 11 descritores interessantes, alguns mais sensíveis e menos específicos, outros mais específicos e menos sensíveis, com base nos achados de ressonância. Pode passar para mim, Fernandinha? Então, aqui, como a Fernanda mostrou, isso aqui é uma sequência fortemente pesada em T2, no plano axial, tá? De alta resolução. A gente vê um contraste grande entre o que é líquido, eh, líquor, perilinfa e endolinfa, quer dizer, o labirinto membranoso como um todo, você não consegue diferenciar o que é perilinfa e o que é endolinfa. Então, a gente tem aqui a cóclea com as espiras,
e o vestíbulo, né? Você obviamente não consegue diferenciar a, a endolinfa da perilinfa. Isso. É, Nessa quando a gente sequência. vai para o item B, a gente consegue ver que também no paciente normal, quando 4 horas após a injeção do contraste e esperando então a perilinfa captar contraste, a gente consegue ver a relação sáculo e utrículo normal, ou seja, o sáculo bem menor que o trículo. Ela está mostrando aí. Então, o trículo está aqui. Essa é a relação normal. O paciente, quando começa a aparecer a hidropsia vestibular, e aí eu já estou falando de um achado que é mais sensível do que específico, a gente já começa a ter a inversão dessa relação de tamanho. Então, o utrículo passa a ser menor que o sáculo, né, aí o utrículo, então, menor e o sáculo um pouco maior. Então, a gente tem uma inversão dessa relação. Esse já é um achado que ele é sensível, mas ele não é tão específico. No item F ali, a relação ela já também talvez até aí a relação não tenha se invertido, mas você tem uma fusão do sáculo com o trículo. Isso já aumenta muito a especificidade, ou seja, quando você tem esse achado, a especificidade é maior do que 95%, segundo essa meta-análise. Então, quer dizer, se você está preocupado com uma intervenção cirúrgica, você vai procurar um achado que tenha falso positivo, não tenha falsos positivos, né? E esse achado aí já é um achado que dificilmente vai ser encontrado no paciente normal, né? E no, quando a hidropsia ela é tão grande que você quase não vê perilinfa captando contraste em volta, ou seja, o volume de hidropsia ela ocupa quase todo o vestíbulo. Esse é o achado mais específico de todos, com 98, 99% de especificidade. Então você tem uma hidropsia vestibular inequívoca nessa situação, onde você não identifica perilinfa nenhuma, porque toda a endolinfa está distendendo e ocupando o volume vestibular, né? E um outro achado no final é quando você tem uma perilinfa captando mais contraste de um lado do que do outro. No caso aí, a perilinfa captando na espira basal da cóclea direita mais do que na cóclea esquerda. Esse é um achado que tem tanto boa sensibilidade quanto boa especificidade. Não é tão específico como uma perilinfa ausente pelo volume de hidropsia tal, a ponto de ocupar todo o volume do espaço vestibular, mas é um achado bem específico também, tá? Voltando ali no item G, a gente consegue ver nas setas verticais a hidropsia também coclear, que é o quê? Que na verdade a escala vestibular ela não capta contraste, então ela faz essa indentação quando ela está gordinha. Então você vê essas falhas de enchimento da cóclea, né? Então aí a gente está diante então de uma hidropsia coclear. Então progressivamente, esses achados são dos menos sensíveis e mais sensíveis e menos específicos para os mais específicos e menos sensíveis. Então, o item G ali, onde você tem realmente uma ocupação toda da cavidade vestibular, essa situação é uma situação onde você tem um diagnóstico praticamente inequívoco da doença de Meniere. Isso é importante, principalmente nos casos onde a manifestação clínica é atípica, né? E aí eu acho que a ressonância entra como um fator definidor bem interessante. Isso. Ótimo, Marquinhos. Isso tudo que essa meta-análise falou, né? Ela confirma aquilo que aquele outro artigo das doenças menieriformes já tinham proposto, né? Aquele artigo já tinha proposto, porque quanto mais, né? Quanto mais hidropsia você tem, mais específico isso vai ficando em favor da doença de Meniere, em detrimento das doenças menieriformes. Então, ótimo. Aqui eu trouxe dois casos da nossa clínica, né, de pacientes que foram referenciados, né? Então, primeiro, uma mulher de 40 anos com suspeita de doença de Meniere, com sintomas bilaterais, né? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente fez a reconstrução axial, a gente vê que existem pequenas indentações, né, na cóclea esquerda, quando comparada à direita. Na segunda imagem, a gente vê melhor o contorno da cóclea, né? A gente vê aqui a espira basal, média, apical, a gente consegue ver que existem algumas falhas quando comparadas à direita. Quando a gente vê da mesma paciente a análise do vestíbulo, a gente vê que
existe essa tendência de confluência mesmo do sáculo e do utrículo, né? Como o Marquinhos falou. A gente olha o sáculo e o utrículo esquerdos e a gente vê que eles estão basicamente de tamanho normais, né? Não existe nenhuma inversão significativa de sáculo e utrículo, ao passo que à direita existe uma fusão, né? Então, existe hidropsia à direita vestibular e existe uma hidropsia ainda que mais discreta, né, coclear. É uma hidropsia da a cóclea, né? Quando ela não é muito forte, quando ela é discreta, ela é mais difícil, né? Então a gente vê que existem sintomas bilaterais, ainda que diferentes compartimentos. O último caso, então, é uma mulher também de 38 anos, suspeita de doença de Meniere com sintomas vestibulares à esquerda. Essa paciente tinha, quando a gente fala sintoma vestibular, é o predomínio que essa paciente tem. Então, a gente sempre tem a preocupação de conversar ou com o médico assistente ou com o paciente, ver o que está predominando, né? Esses pacientes, eles têm flutuações muito frequentes desses sintomas de zumbido, da vertigem, da perda auditiva, e eles se queixam disso para vocês. Quando a gente conversa com eles, isso é muito franco, né? E a gente vê aqui, comparado com o lado direito, né? A gente vê aqui bonitinho o sáculo e o trículo, né? Não captando, a gente vê que ele francamente está maior, tanto o sáculo quanto o trículo. A gente pode ver até que o sáculo está um pouco maior, né? Do que o contralateral e discretamente maior que o próprio utrículo, né? Mas fato é que essa relação aqui está muito próxima, apesar de não haver fusão, tá? Então a gente já sugere aí um grau de hidropsia endolinfática à esquerda, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Ilan, vou dar a voz a você. Hum. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marcos. Aulas maravilhosas, comentários maravilhosos. Eu aprendi muito, não é minha especialidade, longe dela, né? E você pode descompartilhar agora a tela, Fernandinha? Sim. E é, eu queria falar algumas coisas, né? Primeiro, assim, o objetivo aqui da gente era muito mais disparar discussão do que exaurir o assunto, né? Então, obviamente, a gente não vai discutir dança de Meniere em todos os detalhes, mas o objetivo é muito mais tirar dúvidas e poder disparar discussão. Então, sintam-se à vontade e super estimulados a fazer perguntas para o Marcos e para a Fernanda, para que a gente possa ter uma discussão profícua. A forma mais fácil de a gente fazer essa discussão, eu acho que é pelo chat. E quem quiser, então, põe as perguntas no chat que eu leio e eles respondem. Eu tenho alguns comentários, antes de mais nada, antes de começar com as perguntas, tem alguns comentários, né? O primeiro, o comentário do Marcos com relação à sensibilidade e especificidade deveria ser mais conhecido, mas não eu vejo que os conceitos de epidemiologia médica estão cada vez mais difíceis, né, de entender. A questão da sensibilidade e especificidade é fundamental nesse caso, né? Quando você tem um diagnóstico que está indo para uma cirurgia, quer dizer, que a dúvida é se eu devo abordar esse paciente com efeitos colaterais, custo e cirurgia, você quer ter a certeza diagnóstica, não é isso, Marcos? Você quer dizer com você quer ter, você espera que a ressonância te dê achados mais específicos, né? Para que o valor preditivo positivo seja o mais alto possível. Enquanto se você tem sintomas inespecíficos e você está querendo, na verdade, direcionar um pouco mais a investigação, será que é, será que não é? Ou você quer excluir doença, a ressonância talvez tenha que usar critérios mais sensíveis, quer dizer, o valor preditivo negativo nesse caso é o que você tá buscando mais, com uma sensibilidade mais alta. É isso, Marquinhos. É, Tenta. então, eu entendo eu acho que aí vale a pena até algum otorrino, se tiver interesse em comentar também, entrar aí na discussão, mas eu entendo que quando a proposta terapêutica ela é mais conservadora, um achado mais sensível de triagem possa valer a pena até para corroborar uma prova terapêutica, mas eu acho que quando você está investindo num tratamento mais cirúrgico, né, um procedimento mais agressivo, aí uma hidropsia inequívoca
do vestibular ou coclear, seja realmente importante de ser definido isso por imagem. A gente sabe que a hidropsia linfática, ela, quando ela já está alterada, ela já existe, independente da relação sáculo-trículo, quando ela já ocupa pelo menos 33% do volume vestibular. Então, se você tem a câmara vestibular inteira ocupada pelo menos por um terço de endolinfa, isso já é um indicativo de alta sensibilidade, mas não tanta especificidade, não tão alta para a Meniere, né? A- Quando essa ocupação endolinfática passa a ser superior a 50%, a especificidade já aumenta, embora não seja tão sensível. Então aí você vai depender da tua proposta, do grau de agressividade da conduta terapêutica e para valorizar um achado ou outro, né, no sentido de fazer o melhor para o doente, sem Muito bom. prejuízo. Fernandinha, deixa eu fazer a pergunta aqui, mais direcionada agora para a clínica. O diagnóstico de doença de Meniere é eminentemente clínico, né? Ou pelo menos historicamente era um diagnóstico clínico, antes de a gente ter essas ressonâncias de altíssima resolução e critérios mais formais de doença de Meniere. Ainda é comum a gente se surpreender com pacientes que fecham um diagnóstico clínico de doença de Meniere, mas que não fizeram imagem, em determinado momento decidem fazer a ressonância e se deparam com uma lesão expansiva. E a gente vê isso na prática, né? Pacientes que às vezes vêm acompanhando mais de um ano, refratário, medicação oral, e aí chega para a gente para fazer imagem, no meio do protocolo a gente já vê o chivanoma ali fazendo as vezes e respondendo por todos esses sintomas, né? A audiometria, ela acusa a perda neurosensorial e esse paciente, por ter também essa flutuação de sintoma, é um diagnóstico muito desafiador, né? E não é incomum, isso eu participo muito das discussões dos otorrinos, você ter associação com autoesclerose, não é incomum, né? Então, esse cruzamento de doença menieriforme, incluindo a migrânia vestibular, isso é muito difícil, né? Então, por isso que o papel da imagem, o paciente dispondo, né, dessa possibilidade, o otorrino tendo esse conhecimento, né, dessa possibilidade, eu acho que isso auxilia muito, né? E como o Marquinhos falou, às vezes esse paciente está em uso de medicação de escolha e nada, e aí vão fazer a descompressão do saco endolinfático, mas vale a pena? Vamos olhar o grau dessa hidropsia, né? Então, eu acho que auxilia bastante. Agora, casos mais avançados eu entendo que muda muito a terapêutica, mas casos mais leves, o diagnóstico muda a terapêutica? Você tem uma ressonância que sugira doença de Meniere, vai mudar a terapêutica do otorrino? Então, esses pacientes já vêm fazendo, né, medicação oral, né, de escolha, e quanto mais leve a hidropsia, mais difícil é pra gente, né? E isso vai em favor do que a meta-análise nos falou, né? Principalmente coclear, né? Quando ela é aquele grau 1, é muito difícil. Às vezes o paciente mexe no exame, e lembrando que é uma sequência muito sensível ao movimento, caramba, você já fica com muita dúvida, né? Então, sem dúvida, assim, quando a gente tem aquele sintoma vestibular mais eloquente, né? Agora, a leve realmente ela não tende a mudar muito, né? É mais uma documentação. Eu queria que vocês tocassem um pouco mais nessa questão técnica de esperar 4 horas, porque para mim era uma novidade completa, né? Eu não vejo ninguém fazendo isso. E é uma questão logística super, hiper complicada para a clínica, isso eu posso falar de cadeira, né? Que você tem que realmente. A marcação tem que avisar, o cara tem que saber que está. Você imagina que a marcação tem que saber o que que é doença de Meniere e o que que a doença de Meniere implica na parte técnica. Ou seja, do ponto de vista logístico, isso é difícil, né? Não é uma ressonância de mastoide como outra qualquer. É tão importante assim você fazer essa fase tardia, depois de 4 horas? Explica isso um pouquinho melhor e por que isso é tão importante. É. Quer Na falar, verdade, Fernandinho? Fala aí, então. é. Os estudos iniciais, eles eram feitos com injeção intratimpânica de gadolínio, né? Porque é muito mais rápido. A questão é que isso não é nada prático, ninguém vai fazer isso. Felizmente, os estudos posteriores, eles viram que a injeção venosa do gadolínio, né, ela teria circulação, né, ao alcance ali da orelha interna, no mínimo de 4 horas para cima. Então, se a gente não faz esse protocolo, a gente não tem como dar tempo desse contraste chegar na perilinfa
e dar a informação que a gente precisa, né? Talvez por isso esse exame não tenha se disseminado tanto, apesar da grande valia na prática clínica. A gente conseguiu na clínica organizar muito bem isso, né? O pessoal entende que ou se vem escrito hidropsia linfática ou Meniere, lá todo mundo sabe o que que é Meniere, né? Todo mundo já ouviu falar. Desde a marcação até a recepção, porque isso faz toda a diferença. Então, a gente fornece a informação no ato da marcação para o paciente, que ele precisa esperar, ele tem a opção de ficar na clínica ou não, né? Ele pode sair, mas se ele sair, ele assina um termo se responsabilizando pelo retorno para que o laudo dele seja efetivado, porque é dado como um exame incompleto e tem dado bastante certo. Tá? Então, sem essas 4 horas, a gente não faz o exame que deveria fazer. Não tem como a gente ver hidropsia sem a impregnação tardia da perilinfa, é impossível, Hum. né? E antigamente, quando não se fazia essa fase tardia, o máximo que a gente fazia era excluir outras causas, e aí a doença de Meniere vinha com o diagnóstico clínico, enquanto a gente excluía outras causas para, quer dizer, a associação nem a gente nem cogitava mais, né? Porque se você tivesse uma associação, hoje você pode, de repente, surpreender duas coisas no exame de ressonância. A convencional, que a gente faz sempre, já diagnostica, pode até diagnosticar um xevanoma intracoclear, transmodiolar ou alguma coisa desse tipo, e também uma hidroxia endolinfática, entendeu? Então, quer dizer, antigamente era só excluir outra causa. E então, por isso que o exame tem que ser completo, não basta só fazer uma fase tardia. A única exceção é quando o paciente ele está anestesiado, né? Porque quando o paciente está anestesiado, você não vai poder reanestesiar ele 4 horas depois. Às vezes o paciente é fóbico, né? Então você já faz direto o contraste 4 horas depois, mas ele vai perder a fase anterior, né? Então ficaria só realmente para o diagnóstico da Meniere. Então, quando o paciente é anestesiado, você faz o contraste, espera 4 horas, anestesia e faz o exame. Isso. Você já Perfeito. faz buscando só o Meniere, Então, você já faz né? o exame, já faz a fase contrastada direto de cara, não Isso. faz a fase Isso, pré-antes. exatamente. Perfeito. A doutora Daniela Capra colocou aqui um comentário interessante que é verdade, para nós, otorrinos, saber disso é muito importante, até para orientar o paciente já preparar esse tempo de duração do exame para o paciente vir preparado, né? Para aqueles pacientes que não conseguem, ela coloca com questão da anestesia. E com relação à ressonância para pacientes que não podem fazer contraste, ou que não querem fazer contraste de jeito nenhum. Tem alguma forma de a gente diagnosticar essa doença? Ou esquece isso, não tem maneira? Não tem. Não tem como. A gente precisa da perilinfa, né? A gente precisa dessa relação. Senão a gente só vai ter aquela sequência T2. O contraste venoso, com aquela aquisição de 1, 2 minutos depois que a gente faz no protocolo normal, ele não deu tempo de chegar na orelha interna. Então acabou. Se não quiser contraste, é exame nulo, né? É exame nulo. E deixa eu fazer mais uma pergunta clínica, quer dizer, os otorrinos, por favor, se manifestem se quiserem. É, Você deve pedir a ressonância para diagnóstico na primeira suspeita de diagnóstico de doença de Meniere, ou você tenta tratar clinicamente e só pede a ressonância se o paciente estiver refratário ao tratamento clínico. Quando pedir essa ressonância? É de partida, ou a gente trata clinicamente depois com falência terapêutica, ou, enfim, resposta incompleta é que a gente deve buscar a ressonância? Marquinhos e Fernando. Pra gente? Pode responder, Tanto depois vocês otorrino responderem aqui, também. tem muita gente. Vou começar a chamar o pessoal, Marcelo, Mônica, Marina. O pessoal pode falar isso pra gente. Tem muita gente aqui que pode participar, falar um pouquinho para dinamizar, né? Porque isso realmente isso vai direto, né, da prática deles, né? Eu acho que o que a gente vê são pacientes mais refratários. Mas a gente está vendo um número crescente de pedidos com pacientes que chegam pela primeira vez no consultório. Isso está sendo crescente, tá?
Mas pela falta de disponibilidade, pelos exames serem recentes também, que eu acho que demorava mais. Ó, Marcelo, o diagnóstico de Meniere, na maioria das vezes, é clínico, né? Agora, até uma pergunta para eles também. Não sei se existe algum ponto de alerta na clínica desse paciente que faça você direcionar ele. Por exemplo, um paciente que eu atendi semana passada. Ele tinha queixa de plenitude oral, mas em dado momento ele se queixou de uma surdez súbita, por exemplo. Né? Caramba, assim, ele flutuou, mas ele fez uma surdez súbita. Talvez essa surdez súbita motivasse a fazer uma ressonância, né? Então, eu acho que isso vai muito da qualidade, da intensidade desse sintoma. Mas na maioria das vezes, realmente é clínico. Eles tentam ali a medicação oral e acaba ainda sendo por refratário, né? Por questão refratária. Marquinhos, você quer complementar alguma coisa? Não, eu assim, eu tô agora, assim, quando eu pego os pedidos que eu vejo, normalmente são para ou para corroborar alguma, para ter certeza e diagnóstica e quando a cirurgia é algo que vai ser feito, né? Ou para um Meniere atípico, né? Que eu acho que aí fica realmente difícil, mas acredito que realmente nos casos típicos a imagem seja bypassada mesmo. Eu acho que o diagnóstico é esse mesmo, clinicamente e Diagnóstico tudo. clínico. É. Sim, A os doutora critérios. Mônica Majeski coloca, até para suspeitar de Meniere, você acompanha o paciente por algum tempo e para você fechar os critérios, até você fechar os critérios diagnósticos. E como você falou na aula, até pouco tempo o diagnóstico era clínico. Clínico. Continua clínico, talvez com Continua. suporte de imagem, né? Com confirmação de imagem, talvez. Eu tenho uma pergunta: existe relação entre a intensidade dos achados da imagem e a intensidade das manifestações clínicas? Quer dizer, o Marquinhos colocou naquela meta-análise do mais sensível para o mais específico, provavelmente é do mais precoce ou menos exuberante para os achados mais exuberantes. Existe essa correlação entre o achado de imagem mais exuberante e uma clínica mais exuberante, mais refratária, ou não tem isso? Eu desconheço um estudo que correlacione de modo tão direto. O que eu sei é a questão do realce da perilinfa. Ela está diretamente ligada ao lado sintomático. Onde mais realça, isso já foi comprovado nos artigos, né? O paciente está sintomático do lado direito, você vai ver aquele sinal que o Marquinhos mostrou, principalmente a espira basal da cóclea. Você vê que ela realça muito mais pela quebra da barreira hematolabiríntica, tá? Então, isso é um fator que favorece muito a presença do sintoma, a questão da intensidade, aí realmente eu acho que ainda carece de dados. A Débora colocou aqui casos com piora auditiva rápida, ó, essa questão também da surdez súbita e ou assimétrica é importante. Então, isso seria aí um motivador da solicitação da imagem não compatível com a evolução típica. É o que o Marquinhos falou, né? Um comportamento mais atípico, né? Então legal. Boa pedida. Talvez, então, pegando tudo que vocês falaram e com tantos clínicos, né, aqui seria importante relevar ou ressaltar a importância de um pedido médico bem feito, né? Porque muda tudo, né? Muda o protocolo, muda o preparo, muda a forma como a gente faz a imagem, não é isso? Tem que botar o que você está suspeitando realmente, não só colocar uma ressonância de mastoide, Não, não tem que é? escrever a indicação, tem que colocar lá, doença de Meniere ou hidropsia endolinfática, tem que colocar até para marcação já saber, né? Ela reserva horários diferentes se o paciente já vem preparado para a clínica, né? Tem que escrever. Tem a história de um médico famoso, na história famosa de um médico não tão famoso, na verdade, que veio um pedido médico para ele, angiotomografia de artérias pulmonares. Aí, TEP? Aí o cara laudou, não. O laudo veio, não, e veio mesmo o laudo. Aí depois É reclamaram, então ele, enfim, não é o que se faz correntemente, mas é para isso. ressaltar a importância de uma história clínica, né? Mas muito É, legal. A gente está tendo uma boa. O pessoal tá enviando assim, bem indicado, a gente não está tendo problema com isso, não. tá ótimo. Muito bem.
vocês querem complementar com mais alguma coisa? A gente, enfim, a ideia era essa, né? A gente conseguir conversar um pouco sobre os padrões mais de imagem e importância e quando e achados. Tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Algum Hum. colega otorrino ou não otorrino gostaria de complementar mais alguma coisa, comentar, criticar, acrescentar? Tem um otorrino, Augusto, ele não está conseguindo escrever no chat, mas ele me enviou aqui no WhatsApp. Esse exame de imagem ajuda de alguma forma no prognóstico ou no planejamento do tratamento cirúrgico, seja ele qual for? Bem, então é isso que o Marcos falou, né? O prognóstico, a gente ainda não tem estudo prospectivo para isso, mas a gente tem a questão do planejamento do tratamento. Me lembro muito bem, um paciente foi o pior que eu já vi, que eu recebi na clínica, em termos de refratariedade. Ele era tão desesperado, que ele chegou falando assim: Eu quero que arranque a minha orelha. E quando a gente foi fazer a ressonância dele, nossa, era aquele grau máximo que o Marcos mostrou, aquela obliteração completa, né? Então, assim, apesar da gente ainda não ter esse estudo, né, que correlacione de forma muito direta, a gente viu que era sim um achado muito específico e que esse paciente ele poderia sim se beneficiar, né, pela intervenção cirúrgica, né, da descompressão, porque a gente tinha ali um dado por imagem fidedigno, né, um dado que não gerava dúvida, que se aproximava muito da doença de Meniere, né, já que pelo tratamento oral ele não estava responsivo, tá? O Marcelo colocou aqui, Ilan. O É. Marcelo está pedindo, colocou. Acho que hoje a ressonância serve principalmente para ajudar a confirmar nosso diagnóstico, uma vez que não temos exames que feche esse diagnóstico. Acho hoje ainda um exame com muita importância acadêmica, que vamos acabar achando muitas utilidades com novos trabalhos. Então, quando ele fala isso, ele está exatamente tocando no ponto sensível em relação à meta-análise que eu mostrei, né? Que o padrão ouro para considerar o Meniere nessa meta-análise foi exatamente o diagnóstico clínico definitivo de doença de Meniere. Então, eram casos onde o diagnóstico clínico era o padrão ouro e foi considerado apenas casos onde era uma doença de Meniere inequívoca. E na discussão ele coloca realmente que uma das limitações do artigo foram não ter um padrão ouro para Linear casos inicial. atípicos, É, né? O que fazer com os casos atípicos? Então, na verdade, ele está jogando a bola exatamente para a ressonância. Então, a gente provou que a ressonância é boa para os casos típicos, né? E por que não ser o padrão ouro dos casos atípicos, já que os casos atípicos você não vai poder se basear clinicamente, né? Então, aí ele coloca isso no final da discussão. Muito interessante, inclusive. Isso está me cheirando que vai chegar no final num score, né? Um Sim, score clínico mais imagem, que somando a gente possível. vai Sim, começar a, né, um quadro sim. mais atípico, com uma ressonância mais típica, talvez preencha o critério, uma ressonância mais atípica, com um quadro mais típico, talvez também feche, talvez se Sim. transforme isso num score clínico Um score que, misto, né? Híbrido, né? exatamente, Sim. de imagem clínica. É. Muito bem, pessoal, ótima aula, adorei, aprendi muito. Eu tenho muito a aprender nessa área. Tem mais uma última pergunta aqui da Bruna antes da gente se despedir. Então, tem algum estudo que compare a ressonância específica para Meniere e os outros exames eletrofisiológicos que tentam verificar ou sugerir hidropsia endolifática? Então, nessa meta-análise, eles fazem alguns com critérios clínicos, outros com hidropsia vestibular e outros com hidropsia coclear, especificamente. Provavelmente com esses estudos eletrofisiológicos. Eu acredito que tenha sido isso. Mas a maioria deles com critérios clínicos, que é aquele critério de 2015 mesmo. Então, Mas, no final das contas, é porque, assim, é aquilo que eu falei, né? O padrão ouro se perdeu um pouco ali, né? Usaram realmente casos clínicos inequívocos ou hidropsias isoladas vestibular ou coclear, né? aquele estudo foi muito mais para validar a ressonância do que para fechar diagnóstico, né, na verdade, para Para validar a determinar diagnóstico. ressonância, é isso. É, Mas eu acho que é isso que ela então, perguntou, né? que compara a ressonância específica para Meniere e os outros exames Sim, eletrofisiológicos, sim, né? sim. Não, E como agregando um ao outro em termos de diagnóstico, quando os dois estão atípicos, isso realmente não. Foram casos inequívocos, né? muito bom.
Obrigado, Fernando, obrigado, Marcos, pela maravilhosa aula, obrigado a todos pela presença. Eu queria, em nome da Fonte Imagem, mais uma vez agradecer a presença de vocês todos, nos fazer disponíveis para atender os pacientes, atender vocês quando precisarem. E eu queria agradecer a todos e muito boa noite. Até logo, obrigado. Tchau, Pode tchau. fazer. Obrigada.